Começa agora a Cira em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Bom dia a todos! Estamos aqui para mais uma Cira em Foco. A Cira em Foco, como vocês sabem, é o programa da Associação Empresarial de Rolândia, onde nós falamos sobre empreendedorismo, falamos sobre associativismo, falamos sobre desenvolvimento local e desenvolvimento de pessoas. Eu, Fábio Fernandes, todos os sábados pela manhã estou aqui com vocês, junto com meu amigo Fernando Souza. Bom dia, Fernando! Bom dia, Fábio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, né, que nos acompanham aqui na Rádio Cultura 87.5, nos acompanha também pelo Facebook, né, Fábio? Pelo Facebook da Rádio Cultura. Pelo YouTube. Quarta-feira tá no YouTube, Spotify, mídias da CIR, então local para você encontrar, né? O conteúdo que a gente traz aqui no programa não falta, tá? Só não vê quem não quer, né? Então... Só não vê quem não está interessado em se desenvolver. Em se desenvolver, né? Em conhecer um pouco mais sobre o meio empresarial, sobre o mundo associativo, né? Então, você que está nos acompanhando, né? Que gosta do conteúdo que a gente está elaborando, gosta do conteúdo que a gente produz aqui, indique para seus amigos, né? Olha, tem um podcast legal lá, né? Um pessoal lá que faz o programa todo sábado de manhã também, acompanha o programa, traz conteúdo relevante, conteúdo interessante aqui pro dia a dia, né, Fábio? É isso aí, Fernando. E nós estamos aí, né, Fernando, chegando na casa dos 70 episódios e essa semana nós estamos comemorando uma data muito importante para o meio associativista. Exato. Que é o Dia do Associativismo, que é comemorado agora na próxima que foi comemorado na última quarta-feira, dia 15, né, Fernando? Exatamente, né? Tivemos aí na última quarta-feira a comemoração do Dia do Associativismo, né? Uma data que agora a gente tem um projeto de lei municipal, né? E que acaba marcando um tema tão importante como o associativismo, né? E é mais uma forma da gente levar essa informação para o meio empresarial e também, não só para o meio empresarial, né? Eu acho que esse é um tema que é relevante para toda a comunidade entender um pouco mais, saber um pouco mais do trabalho que a associação faz, né? A verdadeira vida em comunidade é uma vida associativista, se você for para pensar, né? Exatamente. E aí, né, que a gente criou essas organizações, né, nichadas ali, né, que fazem desenvolver segmentos, né? Exato. Bom, no último programa, né, você que nos acompanha, no último sábado, a gente teve aqui a participação do Rafael, né, do Renê, lá da FACIAP, né, que tiveram de forma online aqui com a gente, participando, explicaram o que é o associativismo, falaram um pouquinho, né, da atuação das associações comerciais e empresariais. Hoje, nós vamos dar, podemos dizer que a gente vai fechar a semana com chave de ouro, né, Fábio? Temos aqui um convidado especial aqui da nossa cidade vizinha, mas um grande parceiro, amigo nosso, né? Que está nos prestigiando, nos honrando aqui com a presença dele aqui conosco, né? Convidado especial, mas difícil de agenda, hein? Difícil. Mas demorou marcar isso. Gente, vocês que nos acompanham, a gente sempre fala assim, né? Prontamente fomos atendidos, né? Não foi o caso dessa vez, viu? Esse aqui deu trabalho, mas a gente sabe que tem uma agenda, né, muito corrida, tem bastante compromisso, não só na empresa dele, mas também em todas as atividades que ele está envolvido. Uma pessoa muito envolvida na comunidade e quando a gente se envolve bastante, né, Fábio? A gente tem bastante... Quando você assume um compromisso, você tem que honrar ele, né? Então, acaba ocupando um pouco a agenda. Fernando, e também, né, não só a nossa compreensão, mas nossa empatia, nosso respeito por ele, porque o que ele está fazendo aqui para falar de associativismo é de forma voluntária, né? Então nós temos que respeitar os compromissos profissionais, familiares, né? Exatamente. E entrar na fila. Exatamente. Vamos apresentar o nosso convidado, então? Vamos para cima. Bom, ele é contador, empresário e líder associativista. Natural de Arapongas, ele é bacharel em ciências contábeis e sócio do escritório contábil Molina e instrutor de paraquedismo. Ó, você aí que já fez seus saltos de paraquedismo aí, já deve saber de quem a gente está falando, tá? Atividade que também exerce desde 2002. Atua no desenvolvimento associativista desde 2010 e desde 2021 é presidente da Associação Comercial e Empresarial de Arapongas, a ACIA, nossa, né, co-irmã aqui do ladinho, né? Em 2025 assumiu também a presidência da Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Norte do Paraná, a CACIMP, que atua... Que passou, né, a integrar e também passou a integrar o Conselho de Administração da FACIAP, a Federação das Associações Comerciais do Estado do Paraná, né, a qual a gente falou bastante no programa anterior. Sua
A atuação é voltada ao fortalecimento das associações comerciais e empresariais e também à integração regional e ao desenvolvimento do empreendedorismo e também do meio associativista. De quem nós estamos falando, Fábio Fernandes? Nós estamos falando de um grande amigo que nós conseguimos nessa jornada associativista, que é o Antônio Carlos Molina, o popular Molina, né? Muito bom dia, Molina. Bom dia, Molina. Seja bem-vindo. Bom dia a todos aí, todos os ouvintes da rádio. Obrigado, Fernando. Obrigado, Fabinho, por essa oportunidade, essa honra de eu estar aqui com vocês. Vocês judiam de mim, né, velho? Vocês querem fazer um podcast em época de imposto de renda pro contador? Já não basta as atividades que a gente tem na associação, na federação, na coordenadoria, né? Ainda pega a época de imposto de renda, aí não tem como, né? Aí não tem como abrir a agenda, né? Mas dá certo, uma hora dá certo. Estamos aqui, né? Obrigado pelo convite mais uma vez. A honra é minha de estar aqui no podcast de vocês. A CIR, a gente sabe que é uma entidade brilhante, co-irmã nossa aí de Arapongas, né? Então, estamos aqui à disposição para esse bate-papo gostoso aí de hoje. Legal. Molina, nosso convite aqui para você hoje tá no nosso enredo do programa, né? Que é justamente falar sobre o associativismo agora nessa semana que tá terminando hoje, né? Que nós comemoramos o dia do associativismo. Sim. E a gente quer levar essa conversa, assim, para que a gente possa conseguir ilustrar, né? Mostrar cada vez mais para os empresários, para a comunidade, né? Qual é o papel, quão é importante o papel de uma associação comercial ativa, onde os empresários que, quando são participativos, ajudam no desenvolvimento de uma cidade e tudo mais, tá? Então a gente quer que você aí, com a tua vasta experiência, né, consiga nos ajudar também, né, a essas pessoas que estão perguntando, por que eu devo ser associado, né? Para que serve a associação, né? Que a gente consiga responder essas perguntas hoje. E que a gente consiga convencer eles a se associarem, né? Porque a gente sempre tá precisando de novos associados. Não só novos associados, como novas pessoas que participam do associativismo, né? Isso. Que é essa posição que hoje a gente está, né? Nas diretorias, né? Nas áreas de lideranças, assim, desse meio, né? Como você mesmo falou, o salário é muito bom, né? Por isso que a gente consegue cartão Black, atrair né? pessoas boas, né? Cartão Infinity. Ele não tem fim. Não tem fim porque é R$0. R$0. É importante, né? A gente brinca, é importante deixar claro que nos acompanhando que nesse meio associativista, né? É todo voluntário, né, gente? Então, assim, a gente brinca, né, que o salário é bom, que é o cartão Black, é porque não tem nada disso, tá? Às vezes a pessoa pega a conversa acabou de ligar o rádio, ali escutou os cartões, por isso que o pessoal tá lá, né? Por isso que o pessoal entra. Essa parte do Infinity, né? Então, por isso que o pessoal entra no associativismo, né? Vai lá né, prestar serviço pra associação comercial. Mas até na nossa cidade, né, lá em Arapongas, vocês aqui também devem ser a mesma coisa. O pessoal chega, a hora que você fala que não ganha nada, que é voluntário, ele fala, não acredito. Vocês fazem isso voluntariamente sem ganhar nada, mas a gente ganha muita coisa que não é financeira, né? A gente ganha o conhecimento, a gente ganha a aproximação com as pessoas, conhecer pessoas novas, igual eu não conhecia vocês, e a amizade que a gente leva e prestar esse serviço para a sociedade, né? Eu acho que é de extrema importância. Acho que é de extrema importância o empresário entender, muitas vezes ele não precisa ganhar para devolver, né? Ele pode já ir entregando ao mesmo tempo, né? Então, né? Mas muitos empresários, né, que estão assim em outros patamares tanto de nível de empresa e de financeiro e tal, que, ele também tem o dever de contribuir para que a máquina continue girando, né? Sim, e quando eu falo a máquina continua girando, é o seguinte, é instruir, ajudar pessoas a também alavancarem suas empresas, é mostrar sua experiência para essas pessoas, né? Fazer um coletivo ali que colabora. E também, já que a gente tá falando disso aí, eu acho que tem também tudo a ver, né, com o papo. Claro, Fernando. Porque é o seguinte, já tive discussão com alguns outros companheiros da parte do associativismo sobre essa questão. A pessoa fala assim, eu não gosto de ficar falando que é voluntário. Mas, você tem que falar que é voluntário para a pessoa entender e dar o valor nisso. E saber que ela também pode vir voluntariamente. Sim. Né? Então, né, a gente não está pedindo para ninguém vir aqui assumir um monte de compromisso. A gente está pedindo, venha para compartilhar seus conhecimentos, venha para apoiar pessoas, né, venha para colaborar com um sistema que vai fazer o quê? Desenvolver uma cidade onde a sua empresa está inserida, e automaticamente uma cidade desenvolvida onde uma empresa está inserida, o que acontece? A empresa também cresce junto.
né? Com certeza. Né? Então, E complementando, né, Fábio? Às vezes a gente tem ali tantos empresários, né, já que tá numa posição mais tranquila, ali, né, mais estável né? da vida, né, que pode contribuir, mas também a gente tem aqueles que estão começando, que às vezes pensa assim, que é o que você colocou. Não, quando eu tiver mais estruturado, aí eu vou participar, né? Quando eu crescer, né, aí eu vou participar. Não espera não, vem participar agora. Às vezes aqui, né, pode te encurtar caminho, pode te abrir oportunidades, né, e cresce junto, né, vem junto com a gente, né. você convidado ao Molino, mas eu vou Sim. falar mais uma coisa. Não, é que você falou, quando eu estiver, né? Cara, você sabe que essa é uma pergunta que ficou na minha cabeça por algum tempo, né? É Eu por isso que sei você falou, disso. né? E realmente, só que daí veio uma resposta na minha cabeça, que é o seguinte: e se eu nunca tiver, eu nunca vou contribuir? Eu nunca vou participar? Se a gente tiver que esperar tá pronto, a gente nunca vai estar pronto. Exato. Porque, Molina, a gente não sabe dos planos de Deus ali, né, cara? exatamente. A gente quer que dá tudo certo, que a empresa prospere, que a gente fique grande, que ganhe muito dinheiro. Mas, cara, o empresário é correr risco 101% do tempo. E o que a gente sempre fala, né, nas nossas reuniões e entre a gente, juntos somos mais fortes, e é exatamente isso. Porque uma empresa sozinha ir brigar pelo que ela quer, né, dentro da empresa dela, até questão de políticas públicas, né, Sim. perante tudo isso daí, ele sozinho é só mais um, né, a gente não tem a noção do tanto que a gente é forte dentro de uma associação comercial, né, às vezes as pessoas não têm a dimensão, né, do papel que faz dentro de uma associação e que uma associação pode contribuir com todos os empresários, né? Exato. Então, todo mundo lutando pelo mesmo ideal, né, que é sempre prosperar, isso não tenha dúvida, né? Mas juntando todo mundo, cada um tendo uma ideia e todo mundo caminhando junto, isso aí se torna muito mais fácil, e às vezes é o que as pessoas acabam não entendendo, né? E é o que você falou, quando eu tiver grande, quando eu tiver... Não, o pequeno, ele ajuda às vezes muito mais do que um grande. Né? O grande tem a sua contribuição, e a contribuição não é financeira, não. Porque às vezes a gente, né, para quem tá nos ouvindo, às vezes escuta a gente falar, não, o empresário grande tem que aportar dinheiro em cima. Não é financeira a contribuição. É a contribuição pessoal, da experiência dele, de como ele fez para chegar até lá, né? Então o pequeno pode se aproveitar disso, e o pequeno pode contribuir tanto como o grande, como vocês falaram. Ô, Molina, eu falo para as pessoas o seguinte, que às vezes, em algum momento, você precisa de alguém só pra te ouvir. E às vezes você precisa de alguém pra ser ouvido, né? Entendeu? Então você, tipo, lá no momento nós que participamos das reuniões ali, né, mais diretivas e tudo mais, mas a hora que termina a reunião, a gente começa a bater o papo nas conversas informais, cara, cada coisa que sai, e às vezes você tá lá só aprendendo com alguém, né? Por quantas pessoas aí de vivência, assim, muita experiência e tudo mais, que tem exemplos maravilhosos para dar, ensinamentos, né? Pô, outro dia nós tivemos na reunião da Cacimp uma fala que eu fiquei, assim, impressionado, né? Que uma pessoa levantou e falou assim, não, mas nós estamos aqui para falar a verdade, nós estamos aqui para ser verdadeiro e para ser exemplo. Então nós vamos fazer tal coisa. Exatamente, né? eu lembro desse dia. Você lembra dessa, né? Cara, eu lembro dessa fala também. Entendeu? Então isso foi uma coisa que, tipo assim, falar, pô, cara, realmente. Então eu pensei assim, pô, tô no lugar certo. Tipo assim, né? O que nós estamos discutindo? Isso aí é assunto que não tem discussão. Não tem discussão. Nós temos que ser verdadeiro. Tem coisa que é certa, tem coisa que é errada. Exatamente. É isso aí. Exatamente. É isso mesmo, gente. Bom, né, assim, nós não saímos do tema, né? Nós estamos falando de associativismo, tudo isso que nós estamos conversando é associativismo, né? Mas para trazer para os nossos ouvintes, né, quem consome o nosso conteúdo aqui, para você, Molina, qual que é o papel de uma associação empresarial, associação comercial, né? A gente às vezes fala empresarial porque nós aqui somos associação empresarial, né? Mas é associação comercial, né? Mas comumente, né? Assim, vamos assim dizer, né? Qual que é o papel de uma associação na vida de uma empresa? Até como contador, né? A tua profissão também, né, tá muito vinculada, ligada ao dia a dia da rotina do empresário. Na tua visão, qual que é o papel da associação na vida da empresa, do empresário? O papel é justamente ajudar o empresário, ver qual que são os anseios dele, qual que é a dificuldade dele,
E nós temos diversos produtos dentro das associações comerciais, né? Tanto quanto a consulta de crédito, quanto a consultoria para a empresa mesmo, né? Você mesmo é um consultor que nos ajuda muito aí perante as associações. Então, o papel da associação é esse, é levar a informação para o empresário, ver qual que é a dificuldade dele, né? E juntar todas essas dificuldades para a gente levar também para o setor público, né? Levar para as prefeituras, brigar perante o Estado, né? A legislação hoje é uma legislação tão complexa e tão que judia tanto do nosso empresariado, né? Então, é o papel de cada associação, e aí eu já falo também em nome da CACIMP, da nossa coordenadoria, Sim. né? Porque a coordenadoria, ela abrange todas as associações da nossa região. E a gente briga junto com a FACIAP, né? Perante os órgãos de governo estadual, né, às vezes batendo de frente com uma lei que a gente não concorda, que a gente sabe que vai prejudicar o empresariado, né? Então é uma gama assim de serviços assim enorme que a gente presta e que às vezes a gente não consegue nem mensurar. Como eu mesmo falei, muitas vezes a gente não tem noção da força que nós temos perante um governo estadual, né? Porque eles veem, vamos dizer assim, o empresariado como um inimigo, né? Uhum. Por quê? Porque normalmente... Eu acrescento um detalhe, inimigo e uma vaca leiteira, né? Que não acaba nunca, né? É como se fosse... como se diz lá, o lobo mau da sociedade, né? Exatamente. O cara lá vai ganhar dinheiro em cima das pessoas. Não, é exatamente o contrário. Ele está trazendo progresso para o seu município, para a sua região. Se não tiver empresário, como que vai gerar emprego? Né? Então, se não tiver empresário, não tem imposto. Se não tiver imposto, não tem Estado. Exatamente. Se não tiver nada disso, não tem emprego para o funcionário ir lá e fazer, né, o rendimento da tua família, prover a tua família, levar o arroz e feijão para dentro de casa, né? Então é uma engrenagem assim tão enorme que às vezes a gente fica até meio perdido no tanto de força e no tanto da responsabilidade que a associação comercial tem dentro do teu município. E essa fala é importante, né, Molina? A gente falar da importância da associação e do sistema associativo como um todo nesse relacionamento com o poder público de modo geral, né? Porque assim, quem produz de fato é o meio empresarial, né? Que faz o dinheiro multiplicar. Sim. Vamos colocar de modo geral, né? O governo em si, né? Os governantes, eles fazem a distribuição do recurso de imposto, né? Se aplica bem ou não, deixa a critério de vocês. Aí né? já Mas, é outra conversa. Outra conversa, né? Mas assim, para o pessoal entender que o empresário não é o inimigo da conta aqui, né? Sim. Dentro dessa linha que você trouxe, né? É quem pode ajudar, né? Quantos empresários, se a gente pegar todos vamos pegar dentro das cidades, todas as entidades que têm de auxílio à comunidade. Vamos pegar aí a PAI, vamos pegar asilos, creches e N coisas, né? As próprias igrejas. Aquela ajuda que muitas vezes eles recebem de quem? Isso né? Não vou dizer 100%, tá? Porque tem muita pessoa física que contribui muito. Sim, com mas, certeza. Eu tenho certeza a gente não pode generalizar. Mas uma parte significativa dessas contribuições vem do meio empresarial. Né? Então, às vezes, a gente acaba pegando alguns casos da pessoa falando, né, de uma forma, assim, né, mais degredindo ali a imagem do empresariado, mas na hora que você vai olhar lá no dia a dia, pô, ele depende daquele cara, senão a coisa não vai, né? Fernando, é que o cenário é como qualquer cenário de qualquer situação. Então, por exemplo, você falou de igreja. Tem igreja que tem pastor bom, tem igreja que tem pastor bom, tem igreja que tem padre bom e padre mais linha dura, tem igreja que tem político que tem político bom, tem empresário bom, empresário bom. E justamente, né, não vamos generalizar, aqui só, vamos dizer, acrescentando, nós não somos contra o poder público de maneira alguma. Pelo contrário, parceiros, precisamos, são parceiros nossos, né? Inclusive, eu já falei isso em várias reuniões, vocês já devem estar cansados de escutar isso de mim. Mas eu falo que a associação comercial em que anda junto com o poder público na sua cidade, eles prosperam muito mais, porque um depende do outro. A associação comercial depende do poder público e o poder público depende da associação comercial. Então, as cidades em que essa engrenagem funciona perfeitamente e eles andam juntos, não são
de oposição, ou mesmo que seja de oposição, Mas pensa né, no coletivo. que né? pensem no coletivo, né, para resolver alguma coisa, a cidade deslancha muito mais facilmente. Exatamente, né? E aqui em Rolândia, graças a Deus, a gente tem isso, né, caminhado muito bem, né? Tem Independente tem sim. de quem esteja na cadeira, Todas as né? gestões ali, Todas as gestões foi um bom relacionamento. foi muito parceiro, né? E a gente sabe, né, que a associação comercial ela é apartidária, né? Sim. Então, independente de quem esteja lá, se seja o seu amigo ou se seja o seu, vamos dizer, entre aspas, inimigo, né? Uhum. Mas que não seja oposição, você tem sempre que andar junto com o poder público, né? Não adianta nada, cada um ficar puxando a corda para um lado, que nós não vamos sair do lugar. Se a gente andar junto, a gente fizer tudo pensando no coletivo, pensando, né, na população, no empresariado, fica muito mais leve, muito mais fácil de se desenvolver. Uhum. Ô, Molina, e você comentou mais cedo, né, sobre a Cacimp, né, até falando em nome da Cacimp e tal. A gente, pra quem não sabe, a gente até comentou Na apresentação? na apresentação e no episódio, né, no passado. episódio também, a questão da estrutura, né. Então a gente tem uma coordenação, né, que é a Cacimp. Ela representa quantas associações hoje aqui no norte do Paraná? Hoje ela representa 32 associações, né? Eram 29 quando entrei, aí entrou mais 3 aí. Hoje nós representamos 32 associações. E como você mesmo falou, são hierarquias, né? Então nós temos a associação comercial, que é a base do negócio, que contém os seus empresários, né? Seus associados. Depois vem a coordenadoria, que agrega várias associações comerciais de cada região, né? A região norte do Paraná, que é a nossa, né? Que é a Cacimp. Ela agrega essas associações que eu te falei, e nós temos outras 12 coordenadorias divididas pelo estado, né? Então nós temos no centro-oeste, nós temos no noroeste, nós temos região leste, sul, região sudoeste. Então nós temos 12 regiões aí que compreendem as coordenadorias, que todas fazem parte de um único sistema, que é o da nossa federação, que é a FACIAP, né? Federação Associações Comerciais do Estado do Paraná, que é inclusive o que vocês tiveram o último podcast aqui com o Renê e o Rafa lá, que são nossos amigos, nossos parceiros, que ficam escutando as nossas reclamações lá diariamente, semanalmente, e nas nossas reuniões mensais que são realizadas lá em Curitiba. Uhum. Então. E acima disso, né, tem a CACB, né? E acima das federações, daí, todas as federações do país tem a CACB, que é a Confederação Nacional, né, das associações. Foi justamente isso que nós falamos no programa passado, né? Então, por exemplo, às vezes a dor de um empresário aqui de uma cidade como Rolândia, Arapongas, né? Ela é a mesma dor do empresário lá do Nordeste, do Mato Grosso, de Goiânia, de qualquer outro lugar. Exatamente. E aí, essas conversas vão se juntando, né? E quando vê que tem sinergia esse assunto, leva para uma esfera maior, e a gente tem a CACB lá, que é para politicamente, né, articular tudo que nós estamos falando aqui junto ao meio político ali, representar as empresas lá, reivindicar as coisas. Precisa, agradecer quando merece, isso mesmo. É bem isso mesmo. Eu sempre explico para as pessoas, para ficar, né, ainda mais, acho que já ficou bem explicado, mas para ficar mais simples ainda. FACIAP é uma associação estadual. E a CACB é uma associação federal. O papel é o mesmo, só muda a abrangência, né? Mas o papel é de representação, de defesa, né? Então, a gente, para você que está nos acompanhando, a gente já falou aqui hoje, ó, de apoiar, representar, defender o empresário. Né? Isso tudo dentro de uma associação, dentro do sistema associativo, né? Dentro dessa linha, como que você observa, assim, Molina, o papel da associação no fortalecimento do meio empresarial? Quando a gente fala no empresarial, já estou citando comércio, indústria, serviço, agronegócio, né? Porque às vezes a gente tem ali a indústria, o agro, principalmente, que não se vê muito, né, com a entidade, com a associação, né? Temos as entidades, as demais entidades também, né, da sociedade civil dentro dos municípios que também podem estar participando. Como que você vê assim, a importância de uma associação ativa, forte, atuante, né, para esse desenvolvimento, né, que vai acabar impactando no desenvolvimento do município? Para uma associação ter toda essa representatividade que você está falando, ela tem que ter associados, né? Então não adianta nada a gente ter um empresariado lá, vamos supor, de uma cidade grande aí de 50 mil empresários, se só 100 empresários estiverem participando dentro da associação, né? Então, justamente o maior papel que eu vejo é a representatividade dos empresários da região.
tá? Por quê? Porque além dos produtos e serviços que ela oferece, né, que nós já falamos aqui, não é só isso, né? Então, como eu falei no início também, qual que vamos dizer, vamos pôr no caso específico de você ir numa prefeitura, por exemplo, e pedir, sei lá, uma rua do comércio no bairro tal. Pavimentação da rua, por exemplo. Que seja uma pavimentação, que seja uma melhoria na fachada das lojas, alguma coisa assim. Pensa bem como que o político vai te ver se você for lá em uma empresa só solicitar isso, ou se você for através de uma associação comercial que represente 30%, 40%, 50% das empresas do município dele, né? Ele vai olhar com outros olhos. Por quê? Porque ele sabe o reflexo que vai dar da ação que ele estiver fazendo, e não só isso também, né? Que ele sabe que o empresariado progredindo vai trazer mais arrecadação para o município, vai vir mais fundo de participação no município, vai ser maior, arrecadação de CMS vai ser maior, tudo, né? Então, quer dizer, vamos dizer, indiretamente, ele está se ajudando, né? É exatamente isso. E além de todos os outros serviços que a associação comercial pode ajudar diretamente o empresariado, né? A gente tem... cada cidade tem o seu portfólio de serviços, né? De produtos, mas a gente vê que é basicamente assim, o mesmo entre todas as associações, não o mesmo produto, mas vai na mesma direção, de ajudar o empresariado. Às vezes ele está com uma dificuldade tão grande que ele não sabe nem para onde ir, e a solução está ali na associação comercial. Aí, Molina, você falou também dos serviços, mas eu também falo das parcerias. Então, por exemplo, uma associação tem uma parceria com o Sebrae, com o Senai, com a FIEP, com tantas outras instituições, né, que estão no entorno de apoiar o meio empresarial, que, por exemplo, às vezes um empresário batendo sozinho na porta de uma FIEP, por exemplo, o cara fala assim, não tem nem como, né, vou lá para Rolândia para ajudar uma pessoa, vou lá para Arapongas para ajudar uma empresa. Exatamente. Nós precisamos levar um treinamento de tal coisa, assim, precisamos levar uma instrução para os empresários para poder entender mercado, então vamos fazer um evento. Traz um palestrante, traz um treinamento, né? Então, são outras facilidades que o empresário tem, né? Claro. Acesso, né? A gente fala, assim, em serviços, em produtos que para nós tá tão comum, né? Tá nesse meio, mas você mencionou muito bem, a parceria que as associações têm com o Sebrae, com o FIEP, né? Com as cooperativas de crédito, né? Que nasceram dentro das associações comerciais, né? Então isso daí é um rol de atividades e de soluções e benefícios tão grande que a gente não consegue mensurar numa conversa, num bate-papo, né? É só... que você vai lembrando, né, Molina? Você vai lembrando. Bem lembrado. O Sebrae é um baita de um parceiro nosso, né? Quando a gente precisa deles, eles estão prontos para atender. O Sesc Senac, eu tenho o exemplo lá de Arapongas, que o Sesc Senac não tinha unidade do Sesc Senac lá, fez 3 ou 4 anos, acho que 3 anos agora. E eles ainda buscam umas empresas que não sabem o serviço que ele oferece. Então ele busca parceria com a associação comercial para que nos nossos eventos a gente divulgue os serviços que eles fazem, que a maioria são gratuitos ou com valor bem irrisório, né? E que o empresariado não sabe que ele pode oferecer isso para os colaboradores dele, né? Então, assim, é uma gama tão grande de informações que a gente não consegue nem acabar repassando. E isso, assim, eu vou até um pouco além. A gente não consegue mensurar, principalmente financeiramente, por quê? Porque é tanta vantagem, é tanto benefício. Um exemplo, né? Você tem lá uma associação, eu vou dar um exemplo aqui de Rolândia, tem lá algumas parcerias com laboratórios de análise e assim por diante, né? Onde, por que eu puxo isso? Tá? Porque o objetivo da associação é gerar benefício e vantagem para o empresário, né? Vantagem competitiva. Eu costumo dizer que todo produto da associação gera algum ganho para o empresário. O que precisa o que muda é a forma com que ele vê. Cada um vai ver um tipo de ganho ali, né? Mas tem ganho financeiro em tudo. Por exemplo, se eu pego lá que nem eu tá dizendo, laboratório de análise clínica, a gente tem lá um percentual de desconto. Às vezes a empresa em si, às vezes ela não usa, mas ele se estende para os colaboradores. Se eu pego aqui uma JBS, uma LAR, quantos colaboradores que tem lá que fazem uso disso diariamente,
que passam ali na associação, tira sua requisiçãozinha, vai lá, né? Tem o Tem um desconto. benefício. Que a gente não consegue mensurar e traduzir isso financeiramente para dizer, para chegar na empresa, olha, eu te dei tanto de benefício, porque direto, né? Isso se torna um benefício direto, porque com isso, né, através desse benefício que a entidade te oferece, você consegue fazer uma retenção de mão de obra. Teu colaborador, ele tem uma vantagem, talvez na hora de fazer uma escolha, isso pode pesar também, esse tipo de vantagem, né, pro colaborador. Então são tantas coisas, né? Se a gente pegar um portfólio de qualquer associação, se você olhar com uma visão de negócios ou empresarial, você vai perceber que todos os produtos geram algum ganho pro empresário, né? Cabe esse empresário usar os produtos para ter o ganho. E ver o que para ele fica melhor dele utilizar isso daí. Como você falou, às vezes não é nem benefício financeiro. Exato. Uma retenção de um colaborador hoje, porque ele utiliza um serviço desse que você falou, não dá para mensurar financeiramente, né? Porque a gente sabe hoje que a rotatividade de funcionários nas empresas é gigante. Isso mesmo. Né? Aqui em Rolândia, tanto como Arapongas, a gente sabe que sobra vaga de emprego e não consegue preencher. Sim. Né? Então, vamos dizer assim, todo mundo que vai atrás, procura, serviço acaba encontrando. Aquele que quer trabalhar, né? Porque tem muita gente que também não gosta muito, né? Tem não, isso mesmo. Então esse retorno, vamos dizer que não é financeiro, é imensurável. Ô Molino, mas falou tudo aí quando você falou da quantidade de vagas, né, que tem sobrando ali e a rotatividade é grande. Então, eu falo para as empresas, até tive a oportunidade de dar uma palestra uma vez sobre isso aí, que o quanto a empresa tem que se tornar atrativa, não só para o mercado, mas para os colaboradores. Para os colaboradores. Né? Porque, por exemplo, hoje em dia, aonde que as empresas estão prospectando funcionários de escalão médio para alto? É dentro de uma rede social. Entendeu? Então, se ela se mostrar bem ali, aquele colaborador, que pode ser um futuro colaborador dela, vai ter um fit com a cultura da empresa, né? E com os benefícios que ela está entregando, né? E de repente ele não troca A por B por causa de R$100 de salário. Justamente pelos benefícios que a empresa oferece, às vezes benefícios indiretos que não onera ela em nada. Exatamente. Bom, gente, quando o assunto é bom, o tempo voa, né? Então vamos fazer um breve intervalinho aqui, tá? E daqui a pouquinho a gente tá de volta, dando sequência nesse tema tão interessante, né? Que é o associativismo, e tentando desmistificar ou deixar de uma forma mais próxima de você que nos acompanha aqui na Cira em Foco, tá? Daqui a pouquinho a gente tá de volta, só um minutinho. Você está ouvindo a Cira em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Estamos de volta aqui na Rádio Cultura FM 87.5. Eu, Fábio Fernandes e Fernando Souza, hoje estamos recebendo o presidente da CACIMP. A CACIMP é a Coordenadoria das Associações Empresariais do Norte do Paraná, Anderson Carlos Molina. E ele está aqui discutindo com a gente, batendo um papo aqui sobre o associativismo nas cidades. Né, Fernando? Exatamente, né? E além de presidente da CACIMP, né, da coordenadoria, eu não vou falar tudo não. Coordena em mais de 32 associações, ele também é presidente da CIA, né? Aqui a nossa Cormanc do lado, você né? Contar o currículo dele de novo e acabar o programa. Associação comercial aqui de Arapongas, né? Então tem uma vasta experiência aí no meio associativista, né? Tanto, vamos dizer assim, gente, que às vezes quando a pessoa está em um determinado cargo, né, dentro de uma entidade, né? Às vezes ele não tem muita noção do que é associação. Às vezes a gente falava isso muito, Molina, dentro da FACIAP, né? Chegava um colaborador novo, né? Às vezes estava lá no centro, né? De Curitiba, né? Não conhece a base da região, né? As regiões, as associações. Vinha com algumas ideias lá, cara, você tem que dar uma passeada no estado primeiro, depois para amadurecer isso daí, que não é bem assim, não é bem né? desse jeito que você tá pensando. Né? Então assim... É diferente, né? Então assim, interessante quando a gente traz pessoas que têm a vivência, né, do dia a dia do empresário, né, que sabe ali o desafio que o empresário passa no dia a dia, né? Então até o teu segmento, né, que é a parte contábil, muitas vezes faz um papel até próximo até da associação, né, Fábio? Que é o psicólogo, né, do empresário, né? Sim. Ele chega ali às vezes ele chega
pra tirar uma dúvida que era meia hora, fica uma manhã inteira falando de outras coisas, mais desabafando, né? Acontece isso lá ou não? Ah, você acha que é só aqui em Rolândia? Acontece, o cara né? chega querendo fechar a empresa, a hora que ele sai de lá já quer abrir outra. É bem por aí, né? Então, assim, esse é o papel, né, da associação, né, de modo geral, né? Dar esse... Como que é o papel da associação também, além de tudo que a gente já falou aqui, né, de promover, de oferecer benefícios, serviços, capacitação, tudo mais, é dar também essa injeção de ânimo no empresário, que às vezes você pega, né, podemos dizer até que no momento que nós estamos, né, o cenário econômico não é dos melhores, né? Sim. Às vezes a pessoa tá um pouco desanimada, né, de chegar, conversar, né, e mostrar um horizonte que às vezes lá na frente já tem uma luzinha ainda que dá pra gente alcançar, né? Esse também é o papel da associação, né? Às vezes o empresário vai ali para buscar uma alternativa, desabafar um pouquinho, tirar, né, aquela carga que às vezes ele não tem com quem conversar, né, Fábio? A gente já comentou muito sobre isso. Qual que é o local dentro da tua cidade, dentro da tua rede de amigos, que um momento onde você vai falar de negócio? De negócio, né? Isso aí, a gente já falou sobre isso. Não tem, né? Não tem, realmente. A gente pode pegar aqui, ó, nós três, né? A gente se conhece, tem empresa, tem negócio e tal. Quantos outros empresários a gente conhece? Mas quantas vezes a gente senta para falar de negócio, né? De como tá o cenário, do que poderia melhorar. E o ambiente para isso é a associação. Com né? certeza. A associação é o local ideal para isso. É Você o não vai local. falar isso daí com o teu amigo num churrasco. No Né? barzinho da Num esquina, barzinho da sentado, esquina lá, não você vai quer- falar isso. Você quer se sair da empresa, né? Quer Exatamente. espairecer a cabeça aí, né? Então, Ô Molina, eu dou um exemplo, que no meio digital, né, que é da minha área aqui, eu acompanhei bastante cursos, né, treinamentos online e tudo mais, e no fim das contas, alguns desses gurus da internet aí, né, os bons, né, tem os ruins, mas tem os bons também, né, que nem em todo segmento, né, que a gente falou um pouco, eles criam o Mastermind, né, e o Mastermind da cidade, aonde ele pode ser criado? Aonde ele deveria estar, né? Pô, deveria estar num núcleo como esse de associação empresarial, entendeu? custo ainda. Às já vezes, tá sem pronto custo. ali, né? Porque o que Tá a gente vê? A gente vê outras organizações fazendo parcerias entre empresários, mas cobrando uma taxa para o cara participar e tudo mais, né? Sim. E dentro da associação você tem tudo isso sem pagar. Porque, por exemplo, quando você leva o benefício para alguém, é automático a retribuição. Claro, é verdade? claro. Ô, Fábio, É bem isso mesmo. você falando disso agora, me veio um insight aqui. Eu acho que nós estamos cobrando pouco, né? Eu acho que é por isso que às vezes o pessoal não dá o Não devido valoriza valor, porque né? é muito barato, né? Você citou aí, me veio um grupo aí em mente que você paga e paga caro pra É, estar lá, diz né? O que pessoal tu- valoriza. É bom, mas É bom. É bom. Ninguém tá, Não tô não dizendo estamos que é bom, desmerecendo. é É bom. bom. Não, né? com certeza. Paga e mas paga você caro, falou, né? o povo não valoriza o que é, Que é vamos dizer, barato. de graça, o que é barato, né? Bem nesse sentido, né? É bem isso mesmo. E justamente o que você falou, às vezes a gente se vê dentro da própria associação, você fala, tem um produto ali tão bom, um curso assim que é excelente, e às vezes não dá quórum, Dá uma né? O pessoal dificuldade, não, né? pra tem a poder dificuldade em convencer o empresário, em trazer o empresário próximo para estar participando disso daí, né? Fazendo um aproveitamento, um aprimoramento do seu conhecimento, né? E às vezes é justamente isso, porque às vezes você procura, junto com outras entidades que a gente já citou aqui, Sebrae, né? Sesc, Senac, essas coisas, e acaba ficando num custo baixo e a pessoa acaba não valorizando, por quê? Porque é barato. Então, de repente, se cobrar caro, às vezes né? é mais fácil de Ele vai- ser valorizado e ele vai ver o que ele. A grande chance que ele teve de conhecer aquilo lá. Tem um caso que eu achei interessante, né? Vale compartilhar aqui. A gente fala o conto milagre, mas não fala o santo, né? Né? O empresário falando, que eu preciso de uma consultoria, né? Da área, né? Preciso de tal área, tal, né? E falando, tal. Contratei um cara assim, né? Investimento X e tal. Beleza, cara. Esse cara é credenciado do Sebrae. Se tivesse pedido dele, tinha ido de graça. Chama de graça. Às vezes é saber onde buscar, né? É ter a Exatamente. informação, né? Se você às vezes está na dúvida, procura a associação que lá tem informação, a gente pode direcionar certinho para você, Você né? também, Fernando. Hã? Você também dá cada um dos empresários. Não, né? Mas assim, né? É para ajudar, é para ajudar. Não, mas são exemplos pertinentes pra Claro, pessoa entender o que gente. nós estamos falando, né? Exatamente, Sim, né? sim. E a gente estava falando, né, antes do intervalo, né, sobre o impacto da associação no desenvolvimento do meio empresarial e tudo mais, né? Mas a associação ela tem um outro papel, ela não desenvolve só o meio empresarial, né, Molina? Ele também tem um papel muito relevante no desenvolvimento da cidade, né? No desenvolvimento local como um todo, né? Tem uma atuação
política, né? Política não partidária, mas ela tem uma forte atuação, né? Na tua visão, qual que é o papel das associações? É porque a gente ainda tem, né? Até me corrija, né? Se for uma visão errada minha, a gente tem ainda uma certa resistência do sistema associativo, de algumas entidades, de algumas lideranças vinculadas às associações comerciais, em participar da política, mas não da política partidária, né? Da política mesmo, de ir lá representar, né? Às vezes ele precisa fazer uma cobrança com o setor público, né? Ele fala, mas eu vou lá me indispor com o prefeito, né? Eu tenho meu negócio ali, não quero me envolver politicamente, né? Você percebe que tem essa visão de parte das pessoas, das lideranças envolvidas no meio associativo, e qual que é a importância de ter essa quebra de paradigma e ter esse envolvimento, essa participação mais ativa? A associação comercial justamente existe isso que você falou, né? Por parte das pessoas de repente não querer se envolver tanto dessa forma, né? Se é um assunto, vamos dizer, um pouco mais pesado. Mas o papel da associação é justamente o contrário, de levar pro prefeito, levar pros vereadores, de que aquilo é importante, é necessário e que o município vai ganhar com isso. A gente teve a prova do peso das associações, né, recente aí na pandemia, né, vamos dizer. Não é tão recente, já passou, graças a Deus, né, foi aquela loucura que todo mundo já sabe, mas ali a gente viu o papel da associação comercial, porque o político, de repente, ele tinha que ver a parte dele de fechar o comércio para não difundir a doença, né, a pandemia, mas ele também tinha que não fechar tudo de uma vez, senão quebrava o município, quebrava as empresas, mas tem que cuidar do colaborador, então, dos funcionários, né, da população em si. Então, foi uma situação em que a associação comercial demonstrou o seu papel e a sua força, né, de articular com o poder público essa visão de não, vamos fechar agora que precisa fechar. Mas não podemos ficar tanto tempo fechado, porque senão o povo não vai morrer da pandemia, vai morrer de fome. E tem diversas coisas essenciais, né? E diversas coisas essenciais que precisava ficar aberto, né? Então, foi assim, uma articulação que demonstrou justamente a força que a associação tem e a força que o associativismo tem. Exato. Porque ele estava representando ali todos os empresários do seu município, né? Tanto os associados quanto os não associados. Exato. Né? Ele estava ali decidindo por todos e teve que ter, né, vamos dizer assim, um jogo de cintura tão grande para não puxar tanto de um lado e também não puxar tanto do outro. Né? Que a gente naquele momento não sabia o que fazer. Ninguém tinha a fórmula mágica do que fazer. Então foram várias reuniões, né, encontros entre poder público. As informações chegavam pelas associações, sim, né? E a sociedade civil organizada, né? Não só a associação. Isso. Lions, Rotary, maçonaria, a paz, todo mundo junto em prol de sobreviver, vamos dizer assim, né? No momento, então, né? Foi um momento que nós descobrimos a força que a gente tinha para ajudar e para brigar também com o poder público. Além, assim, eu vejo que essa força, além de descobrir essa... Eu acho que a gente já sabia dessa força, mas não, acho que ela nunca tinha ficado tão visível. Tão visível para todo mundo. Exatamente, né? Porque, assim, se a gente trazer outros exemplos até um pouco mais recentes, a luta do sistema associativo em relação à questão da substituição tributária. Sim. Né? Foi também uma bandeira levantada pelos empresários, primeiro, que trouxeram essa necessidade para as associações. Né? E aqui a gente consegue mostrar como funciona o sistema. O empresário tinha uma necessidade, um negócio lá que ele não concordava, que não estava certo aquilo. Veio para dentro da associação. A associação debateu, daqui a pouco uma associação conversou com a outra, não, aqui também está com esse problema. E conversou 3, 4, e dali a pouco veio para uma coordenadoria. A região toda estava com aquela demanda. Tava com aquela dor. A hora que você chega lá numa federação, que um presidente expõe aquilo, ele vê que os outros todos... Os outros também têm a mesma dor. A mesma coisa. E a federação compra aquilo, né? Isso, compra a ideia, e apesar de a gente saber que existem várias regiões, cada uma com a sua particularidade, tem alguns assuntos que foi esse que você citou, que era dor de todo mundo. Era comum, e tava perdendo
o quê? Para Santa Catarina, que é um estado nosso do lado, principalmente ali no pessoal mais do sul, né, que estava, né, perto da divisa, o Paraná estava perdendo para Santa Catarina justamente por causa da substituição tributária. Foi uma das pautas que as coordenadorias compraram, que a FACEAP comprou, foi junto ao governo e teve um sucesso deles reverem alguns produtos. Claro que a gente sabe que não vai ter como fazer em 100%, né? Mas existem alguns produtos críticos ali que tinham como se fazer esse remanejamento na legislação estadual e o governo do estado nos atendeu, né? Então, foi uma vitória. Claro que nós tivemos muitas outras que não foram atendidas, né? Mas a gente também não vai ganhar todas, né? Até porque se ganhar fica muito fácil. E aí só para não perder, né? Sim. Se você que é empresário, que vende produtos com substituição tributária e percebeu uma diferencinha aí, de nada, né? Foi o sistema associativo que fez isso por você, né? E às vezes você nem é associado, mas foi beneficiado, né? E a maioria não é associada, né? Pois é. Viu? Mas ia citar, Desculpa. Fica à vontade. Ia citar também que é o seguinte, né? A gente tem várias pessoas que não são empresários que estão ouvindo o programa. Sim. E essa causa que foi batalhada pelas associações impactou aonde? Na compra do mês. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, para ver a importância, né, de um núcleo associativista dentro de um contexto social. Uhum. E nós temos muito ainda para crescer perante os municípios, né? As associações. A gente vê que a adesão, se for ver o total de empresas, é pequena na maioria das cidades, né? O percentual, né, que poderia estar mais ativo. Então, a gente faz esse apelo aí para você que está nos ouvindo, Vem né? entender um pouco da associação, né? Isso, venha conhecer, né? Não estou pedindo para você vir já participar, vem conhecer, vem tomar um café. Uhum. Né? Ninguém vai te dar cargo, né? Não. De início, não. A não ser que você queira. Agora, se for para um churrasquinho, você é associado, vai te convidar para um churrasco meio fora de hora, fique esperto que vai te sobrar ali um diretor de alguma coisa, né? Uma pastinha, às vezes acaba sobrando, viu, gente? Mas assim, né? Brincadeiras à parte, né? Mas a gente tem percebido, né, que alguns municípios têm desenvolvido um pouco mais esse papel de fomentador da economia local, né? Muitas vezes até mesmo junto com através dessa própria articulação que você comentou junto ao poder público, né? Uhum. É comum a gente ver nesse período que nós estamos prestes, já entramos, né? Mas prestes a entrar aí, que é eleitoral, né? As entidades de modo geral, né? Os sistemas de modo geral desenvolverem propostas para os candidatos, né? A gente vê isso em âmbito municipal. Agora a gente vai ter eleições de deputados, né, e assim por diante. É comum a gente ver, né, essas reivindicações representando o meio empresarial. E até uma coisa que a gente sempre, né, acho que até a própria federação, a coordenadoria, incentiva, né, Molina? E muitas vezes a gente fica um pouco... O que nós vamos solicitar? Porque às vezes algum segmento do empresariado não está no dia a dia. Às vezes é alguma coisa que ele pode trazer. Olha, tem uma pauta aqui que é essa pauta, né? Podem trabalhar isso pra gente, e isso acontece como aconteceu com a substituição tributária. Sim, né? sim. Como que você vê o papel das associações frente ao momento que a gente está chegando agora eleitoral, né? No sentido de não apenas cobrar, mas de levar propostas, né? Que representem as suas cidades, as suas localidades, região e assim por diante. A gente tem várias particularidades em cada região, como eu já falei isso, né? E se a gente for pegar e reivindicar tudo que a gente precisa, nós vamos ficar patinando, não vamos sair do lugar. Uhum. Né? Então, o que a gente tem que ver? A gente tem que ver qual que é o objetivo comum entre a maioria, né, dos associados e realmente cobrar, né, do próximo governador, do próximo deputado, porque muitas vezes ele tem condição de fazer, quer fazer, mas não sabe como fazer. Uhum. Né? E às vezes não sabe o que fazer também. Não sabe o que fazer, exatamente. Então, cabe a nós, né, expor essas ideias e expor, né, o que a gente está precisando para que ele tenha, possa ter a vontade de fazer, mas sabendo o que ele precisa. É engraçado isso, né? Porque às vezes, muitas vezes, o cara só tá olhando lá e ele fala assim, às vezes ele não tem um projeto para lançar porque... ele não está próximo da comunidade, de repente, né? Daquele nicho, né? De empresas, daquele nicho, daquele setor.
E ele precisa de novas ideias, e nós estamos ali para fazer esse papel. Então, o papel da associação é primordial entre esse relacionamento, né? Entre empresário e setor público. Mais uma vez, a gente bate na mesma tecla, né? Até parece que nós estamos falando a mesma coisa desde o começo, né? Mas o funil vai afunilando para... Uma pessoa levantar a mão sozinha é difícil alguém dar atenção para ela, né? Cai de novo na representatividade, que é um dos principais papéis da associação, né? Até porque você pega lá um empresário, tá com um problema lá, ele vai lá, pede da prefeitura, o prefeito vai lá e ajuda ele. Vai falar que tá beneficiando. Favorecido, né? Porque é amigo exatamente. do prefeito. Agora você vai lá, a rua inteira e faz um pedido, não, o prefeito tá fazendo o papel dele, né? Então você já tira um pepino do prefeito também, né? Vamos dizer, o cara cai de paraquedas lá, né? Falou no início que eu sou instrutor de paraquedismo, mas não é o cara cair de paraquedas lá sozinho, né? Não é ele ter essa representatividade, né? Ter vários outros empresários junto com ele para que ele seja visto de uma outra forma e não só ele tá pedindo uma coisa em benefício próprio. Não é em benefício próprio, é em benefício de um conjunto de pessoas que estão ali trabalhando junto para desenvolver essa atividade que é o associativismo. Em essência, é isso daí. Pessoas juntas que vão poder proporcionar um crescimento local, crescimento até próprio. Às vezes, né? Total. Não é errado isso, a pessoa querer alguma coisa em prol de si mesmo, né? Mas se ele tiver outras pessoas que estejam ali ajudando, que têm o mesmo princípio, o mesmo objetivo, se torna muito mais fácil. Exatamente. Ô, Molina, a gente tem percebido, né? Principalmente no pós-pandemia, acredito, com conversas com outras regiões, a gente percebe que é uma coisa meio geral. Antes a gente tinha dificuldade também na participação, né, no coletivo, né, reuniões, eventos, de ter esse envolvimento da comunidade. Mas parece que com o pós-pandemia ficou um pouco mais difícil, né? Acho que as pessoas acabaram conhecendo a Netflix, sei lá o que está acontecendo, que você chama para uma atividade, para uma capacitação, para buscar conhecimento, né, ou até mesmo para fazer network no meio empresarial. A gente, pelo menos aqui, a gente tem obtido uma certa... tem resultado bom, mas poderia ser melhor. Uma certa resistência, né? Exatamente. Isso é comum, né? Estar comum no meio associativo. Você que fala com diversos outros presidentes, né? Não só do Norte do Paraná, mas de todo o estado, né? Isso tem sido se mostrado uma realidade geral ou não? É uma coisa... nossa, vamos assim dizer. Não é. O povo acostumou a ficar em casa mesmo, né? Ele viu que ele consegue tudo com o celular na mão, né? Isso daí trouxe benefícios? Trouxe, né? Só que também trouxe outros prejuízos que afastou o convívio das pessoas, né? E em outras regiões também o pessoal tem sofrido muito, e tem mudado a forma de fazer negócio, né? Hoje o comércio eletrônico subiu exponencialmente. E quem está fora do comércio eletrônico está ficando para trás. Então, a loja física está tendo que se reinventar, né? E isso daí é uma dificuldade que várias outras regiões também têm. E isso tem sido discutido também. Quais opções que a gente tem, né, de fazer, o que a associação comercial pode fazer para ajudar o teu associado. Porque a gente sabe que tem aqueles... as lojas mais antigas, mais tradicionais, né, do comércio, que ele tem uma certa resistência a isso, né? Então é uma das coisas que também a gente passa a discutir lá, de como levar esse novo jeito de vender, né, pro empresário, porque ele precisa fazer isso, mesmo que ele não queira, né? Porque apesar, existe, né, vamos dizer, aquela fidelidade do cliente para uma loja mais... como que eu posso dizer assim, não é mais conceitual, mais antiga da cidade, né? De que ele tem uma certa resistência de comprar no comércio eletrônico. Só que nós existimos vários públicos, né? O público mais jovem mesmo, ele não quer mais ir numa loja comprar físico. Ele vai na loja, experimenta o produto, vai na internet e compra na internet. Tem muito disso mesmo. Então, isso daí é uma dor assim que atinge todo mundo. Geral, e a gente não, vamos dizer, não tem uma fórmula pronta para resolver isso. Mas isso veio com o pós-pandemia. A população,
mudou a forma de pensar e de ter o seu lazer, de ter a sua compra, né? De participar de cursos, de treinamentos, Reuniões, né? de reuniões, né? E as associações, você percebe que elas estão buscando se preparar para esse novo empresário? Eu acho que existe uma dificuldade nela também em se adequar com isso. Ainda nós não descobrimos ainda uma maneira de como atrair esse público, esse empresário novo, esse empresário que está fazendo seu comércio eletrônico. A gente não está conseguindo atingir esse público ainda e eu não sei, sinceramente, falar aqui da minha ignorância, eu não sei como resolver isso. Se vocês souberem, me avisa. Né? Porque a gente tem várias associações, que nem se falou na coordenadoria, né? A nossa coordenadoria, ela abrange lá desde de Faxinal, né, na região ali de Mauá, tudo. Vale do Ivaí ali, né? Vale do Ivaí, vem por Califórnia, Pucarana, Arapongas, Rolândia e vai lá pra frente. Londrina, Cornélio, Ibiporã, né? Cornélio, fora outra região lá de Porecatu, Florestópolis. Então, quer dizer, é uma região muito grande, né? E a gente mesmo tem que, vamos dizer, tem que rebolar para conseguir fazer isso tudo dar certo e essas associações conseguirem se desenvolver para esse público novo que está surgindo. Conectando o que vocês estão falando aí, que eu pesquei aqui o seguinte. Então, por exemplo, já está sendo discutido em algumas esferas sobre como trazer esse comerciante, esse empresário mais tradicional para o mundo digital, para que ele possa fazer a sua empresa sobreviver ao longo do tempo. E aí existe essa dificuldade de conversar com a pessoa que está com o pé no digital só, né? Então, os dois lados, desde o falar do início da nossa conversa, né? Existe alguém para contribuir e alguém para receber essa contribuição. Exatamente. Então tem o tradicional ali que pode mostrar para esse novo, né? Como ter uma empresa longeva, né? Como ter, né? Fazer uma sucessão hoje em dia, uma coisa muito difícil, né? Como passar por toda essa transformação do país, né? Que, pô, um cara que é uma empresa de 40 anos aí, quanto ele não viveu de transformação até de dinheiro? Quanto crise ele não passou. Entendeu? Até Quantas tipo moedas de ele não pegou. Não pegou, né? E essa pessoa nova pode contribuir ele para falar assim, pô, o digital funciona assim, o digital funciona assim. Gerenciamento da crise, né? Vamos dizer, vem aqui que o digital funciona assim, para dar uma introdução, né? Então, pô, é a colaboração mútua mesmo, né? Então já faço aqui, né? Você que tem seu marketplace, né? Que faz o seu trabalho digital, vem para a associação também, a gente pode, né? Contribuir com você e também você pode contribuir muito com a gente, né? Às vezes tem alguma demanda, alguma necessidade que você tem, né? E às vezes a gente não tá mapeando, traz essa demanda pra gente, quem sabe em conjunto a gente consegue identificar outras empresas com essa mesma necessidade e aí a força do coletivo a gente consegue criar uma solução em conjunto para isso, né? Bom, tudo que é bom voa, né? Não passou rápido, o podcast voou, né? Daqui a pouco o padre tá chegando ali, batendo na porta, então vamos... O padre é um programa que vem depois, tá ali, né? Sequência já, né? Então, né, pra gente liberar o espaço pra ele também, né? Molina, eu gostaria de agradecer muito, né? Tua participação, né? E aí as suas considerações finais, por gentileza. Opa, obrigado vocês pela oportunidade, né? Espero que eu volte aqui mais vezes, né? Que vocês tenham gostado. A honra foi para mim estar aqui presente com vocês, né? Amigos que a associação, o associativismo me deu, né? E a mensagem final que eu deixo venha participar com a gente, venha conhecer o que é o associativismo, o poder que o associativismo tem de unir pessoas e de construir resultados. Muito bem. Show de bola. Fábio Fernandes. Antes de você se despedir, vamos passar rapidamente a agenda, Cir? Passa aí. Bem rapidinho, passa aí que né? nós precisamos... que já chegando ali já, então vamos agilizar aqui, né? Bom, pessoal, como vocês sabem, né? A gente já tem trabalhado, a gente encerrou, né? Com esse programa, a gente encerra a semana do associativismo, né? Mas tem muita atividade chegando por aí, tá? No dia 15 de agosto nós temos o dia da Saguaragi, então onde a gente vai estar com uma ação gigantesca lá na Vila Oliveira. Então toda a comunidade, né? Todas as pessoas da nossa cidade, empresariado, toda a comunidade está convidada a estar prestigiando, tá? Dia 11, de 11 a 13 de setembro, tá? Nós temos a Mega Feira Cir, já iniciamos aí as vendas dos estandes, então você empresário quer participar lá com a gente, quer levar sua marca, quer vender produto, quer posicionar, fazer um posicionamento de marca, né? Tá lá presente, né? Mostrar sua marca para a comunidade.
venha com a gente, tá? Entre em contato aqui com a gente no 3256-1063 e a gente vai passar os detalhes e maiores informações para você. Só anda rápido porque são poucos instantes e daqui a pouquinho a gente já vai estar esgotado, né? E depois não tem o que fazer, né, Fábio? O espaço tem a sua limitação de estrutura, aí a gente fica, né, sem ter como te atender, pelo menos neste ano, tá? Fábio Fernandes. Considerações finais? Isso aí. Oxe, depois que o Molina falou, não tem mais nada que falar, Fernando. Né? Eu acho que o associativismo, cara, é uma doença. Então, né, se você vir, toma cuidado, que não sara. Não Mas mesmo. é boa. Mas é uma doença boa, né? Então eu sou muito orgulho, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse ambiente, que nem o Molina falou, os amigos, né? Que nos trouxe, né? E não sou só amigos, tá, gente? Traz negócio também, tá? Sim, então com nessa mesa aqui já saiu negócio. Eu tenho um negócio que a gente já saiu de situações dentro da Cacimp, que não é só na esfera da associação empresarial, né? E assim por diante, né? Então, né? Então não é só pra isso também, né? Te posiciona sua empresa, te dá visibilidade, você consegue aproveitar oportunidades como da Feira Cir, porque o associado tem um valor diferente para poder conseguir um stand ou outro ali, entendeu? Então tem outras coisas que você pode ter esse benefício. Então fica o convite. Venha conhecer um pouco mais sobre o associativismo, você que é de Rolândia, venha conhecer sobre a Cir. Isso aí, né? Então você que é empresário, participe da sua associação comercial. Se você está nos ouvindo em outra cidade, né, que o alcance a gente sabe que é longo, né? Então, eu sou de outro município, não sou de Rolândia, procure a sua associação comercial da sua cidade, né? Vá participar do meio empresarial da sua cidade, né? Fortalecer o associativismo é investir no desenvolvimento da sua empresa e da sua comunidade e de toda a região, tá? Então, acompanhe, né? Todos os nossos episódios, né, da Cir em Foco, nas redes ali da Cir, né, então os locais ali, Spotify, YouTube, né, tem os acessos para vocês verem na íntegra todo o conteúdo aqui da Cir em Foco. Nosso forte abraço a todos vocês, um excelente final de semana e até o próximo sábado aqui na Cir em Foco, onde a força do associativismo está sempre em destaque. Até lá, tchau, tchau. Obrigado, valeu, Molina. um grande abraço. Você ouviu? A Cir em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia.